grupo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 15, louvado seja Deus, do livro de Lucas. Nós temos já lido a palavra de Deus, que nos diz que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. A primeira parábola, ele fala da ovelha perdida. A segunda parábola, ele fala da dracma perdida. A terceira parábola, ele fala do filho pródigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. São 3 parábolas com o mesmo sentido, o mesmo significado. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a preocupação do pai para com o filho, para com a filha. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele se preocupa conosco. Ele quer o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, meus amados irmãos, nós precisamos, louvado seja Deus, dar ouvido à sua palavra. Glórias a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, aqui o Senhor Jesus, ele está ensinando o valor, louvado seja o nome do Senhor, de uma alma, o valor de uma vida. A sua vida tem muito valor para Deus. Aleluia. A sua vida, ela tem, aleluia, ela é importante para o Senhor. Glórias a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, nós como igreja do Senhor temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus para a nossa família, para o nosso vizinho, para a nossa rua, para a nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em campanha de oração, irmãos, aonde nós estamos nos lares, aonde nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, em todas as ruas, estaremos em todas as ruas, assim Deus nos permita estar pregando a palavra de Deus, levando, aleluia, a mensagem do céu, levando o projeto de Deus para cada vida, porque, aleluia, é preciso que as pessoas conheçam a verdade, é preciso que elas, aleluia, entendam, aleluia, o plano que Deus tem para cada uma delas, porque Deus, ele ama o pecador, ele aborrece o pecado. Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava no meio de quem? Dos pecadores. Jesus estava no meio deles. Por quê? Porque Jesus queria que eles soubessem, que eles conhecessem a verdade das Escrituras. Jesus não estava ali para comungar com o seu pecado, mas para ensinar a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele anunciava. Às vezes tem crentes que dizem: não, eu não vou naquele bar porque alguém pode achar que eu estou bebendo. Eu não me importo, irmãos, o que é que as pessoas vão pensar se eu estiver no bar, mas eu estou lá para pregar a palavra de Deus, para entregar um folheto bíblico para aquelas pessoas, para falar do amor de Deus, para, aleluia, mostrar, aleluia, a verdade das Escrituras, porque o que vale, irmãos, é a nossa postura. Quando nós temos postura de verdadeiro servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando nós temos testemunho, glórias a Deus, as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, elas vão ver em nós, aleluia, algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele era diferente, porque ele veio com uma missão, porque ele veio do céu
céu para nos trazer a sua palavra para que nós crescêssemos. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que a nossa alma é tão valorosa para Deus, que Deus ele nos enviou o seu próprio Filho, no capítulo 3 e o versículo 16 do Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu próprio Filho, aleluia, deu seu Filho, único Filho, Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia. Glórias a Deus. Foi para isso que ele veio, para, aleluia, nos dar uma opção, aleluia, nos mostrar o caminho para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa crer, você precisa aceitá-lo como Salvador de sua vida. Você precisa fazer, aleluia, a sua confissão pessoal, aleluia, e particular com Deus, aleluia, diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Ele ama a sua alma, ele ama a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, aleluia, que você está aqui nesta noite, porque ele tem plano, ele tem projeto na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, aleluia, nós podemos aplicar esta palavra no versículo de número 8. Glórias a Deus, aonde a palavra do Senhor nos diz: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Primeiro, meus irmãos, aleluia, a Bíblia, a palavra do Senhor está nos dizendo qual a pessoa não agiria assim. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é que não agiria desta forma? Se perdesse algo, não procuraria, não se esforçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem todo mundo age dessa forma, meus irmãos. Tem gente, aleluia, que não se importa, tem gente que não se preocupa, aleluia, com a sua salvação, não se preocupa, aleluia, com o seu futuro eterno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas, aleluia, tem muitos, aleluia, que agem de forma diferente. Glórias a Deus. Tem gente que valoriza, aleluia, as coisas do céu, as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, meus amados irmãos, aleluia, lá no capítulo de número 21, versículo de número 2 e 3, aleluia, de 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 21, versículos de número 2 e 3. A palavra do Senhor, aleluia, nos fala, glórias a Deus, perdão, irmãos, é 1 Reis, capítulo 21, versículo 2 e 3. Aleluia, onde a palavra do Senhor nos fala sobre a vinha de Nabote. Glórias a Deus. Nabote, aleluia, era um homem, meus irmãos, aleluia, que ele tinha uma vinha. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, glórias a Deus, que esse homem vivia nos dias de Acabe. Acabe foi um rei mau, um rei, aleluia, que pecou contra Deus, que se casou com uma mulher por nome de Jezabel, e que era, aleluia, e que ele era direcionado por esta mulher. Essa mulher tinha poderes sobre a vida deste homem e o levou a pecar contra Deus. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 2, aleluia,
que diz assim: e disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus amados irmãos, aleluia, que este homem valorizava, aleluia, a herança que ele recebeu de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos valorizar a herança que nós, aleluia, recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. E quantas pessoas, meus irmãos, aleluia, que conheceram a palavra de Deus, que conheceram a verdade das Escrituras, aleluia, se esqueceram, aleluia, do valor, aleluia, que tem uma alma, que tem a sua salvação. O preço foi alto, o preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor, o preço do sangue do Filho de Deus, aleluia, e deixaram, aleluia, a sua herança, e desprezaram a sua herança, a sua salvação, aleluia, olharam para o mundo, olharam, aleluia, para as coisas que o mundo oferece. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, tem muitos, aleluia, que desprezaram, aleluia, a herança, a salvação, a palavra de Deus, não querem saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que elas têm de mais precioso, que é a salvação. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse mundo, meus irmãos, aleluia, é um mundo passageiro, é um mundo efêmero. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, hoje nós estamos aqui participando deste culto, adorando a Deus, aleluia, aprendendo da palavra de Deus, louvando ao nome do Senhor, mas de repente o Senhor pode voltar e levar a sua igreja. O Senhor pode, aleluia, nos levar, aleluia, em particular, porque a vida nossa está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso é importante valorizar a nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala também, meus amados irmãos, aleluia, em segundo livro dos Reis, aleluia, em capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala, louvado seja Deus, aleluia, dos alunos de Eliseu. Os irmãos conhecem essa palavra muito bem. A Bíblia diz que, aleluia, existia a escola de profetas. Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, era, aleluia, o profeta maior daquela escola, era o professor maior. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos fala, glórias a Deus, que esses alunos, eles tiveram uma ideia, louvado seja o nome do Senhor, de, aleluia, fazer uma escola maior, um lugar maior para eles estarem, para eles aprenderem de Deus, para eles aprenderem da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles alunos disseram: vamos, aleluia, aumentar o nosso espaço, vamos cortar lenha, vamos, aleluia, fazer aqui um espaço maior, porque está apertado para nós. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós tenhamos, aleluia, mais espaço para mais alunos. E ali convidaram Eliseu para ir junto com eles, e eles foram, aleluia, cortar aquela lenha. E a Bíblia nos fala, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 5 e 6, a Bíblia nos fala que enquanto eles estavam derrubando um tronco, aleluia, o ferro do machado caiu na água, e clamou ele: ai meu Senhor, aleluia,
aleluia, era emprestado. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Enquanto o homem de Deus, aleluia, perguntou aonde caiu, mostrou-lhe ele o aluno de Eliseu, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Aleluia, é que nós, enquanto estamos aqui, aleluia, trabalhando, enquanto nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, nós precisamos entender, aleluia, que a nossa ferramenta, aleluia, ela é emprestada. Aleluia, é Deus quem nos deu essa ferramenta, é Deus quem nos deu essa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluia, muitas vezes, aleluia, esquecemos, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos responsabilidade, aleluia, com essa ferramenta, que nós não podemos perdê-la, que nós devemos ter cuidado, porque ela não é nossa, ela foi nos dada por Deus, aleluia. Mas tem muita gente, aleluia, que tem, louvado seja o nome do Senhor, não se preocupado, aleluia, com aquilo que recebeu de Deus, não tem tido cuidado. Nós precisamos ter cuidado, aleluia, com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter cuidado, aleluia, com a nossa vida no altar de Deus. Nós não podemos sair da presença de Deus, porque senão, aleluia, a nossa ferramenta pode se perder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para eu ter de volta, eu tenho que assumir, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que assumir o meu descuido, aleluia, eu tenho que assumir que eu pequei, que eu fraquejei, que eu preciso, aleluia, voltar aos pés do Senhor para adquirir, aleluia, de volta minha ferramenta. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela nos diz, meus amados irmãos, lá em Lamentações, capítulo de número 5, e o versículo de número 16, louvado seja o nome do Senhor. Lamentações, capítulo de número 5, e o versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel tinha pecado, meus amados irmãos. O povo de Israel tinha sido levado preso pelos reis, louvado seja o nome do Senhor, da Síria, glórias a Deus. Mas estava ali Jeremias lamentando, porque o tempo de profetizar tinha passado, o tempo de avisar o povo do seu pecado tinha passado, agora chegou o tempo da lamentação. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos, aleluia, lamentar diante de Deus e pedir misericórdia a Deus, para que Ele venha, aleluia, nos abençoar mais uma vez, para que Ele venha nos perdoar mais uma vez, para que assim, meus irmãos, aleluia, nós possamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, está, aleluia, na presença de Deus mais uma vez, aleluia. O ferro havia caído, a ferramenta era emprestada, louvado seja o nome do Senhor, mas ele, aleluia, clamou, ele pediu, aleluia, ele compreendeu que a ferramenta não era dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O povo de Israel, aleluia, estava agora, aleluia, na Babilônia, louvado seja Deus, estava, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Estava agora na Síria, aleluia, mas Jeremias estava lamentando, e ele clamava, lamentava e dizia: caiu, aleluia,
aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Que coroa é essa, irmãos? É a coroa da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele derruba a coroa da salvação do crente. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, porque quando o crente peca, quando alguém, aleluia, perde a coroa da salvação, é porque pecou e precisa, aleluia, de se arrepender e de reconhecer que ele necessita, aleluia, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, meus amados irmãos, aleluia, ela teve atitude. O crente, ele precisa ter atitude, meus irmãos, quando ele peca, quando ele falha. Aleluia, a Bíblia diz: e quem não agiria assim? Alguém que não acende uma candeia. Louvado seja o nome do Senhor. Crente, ele precisa acender a candeia para que ele possa enxergar mais uma vez. Quando o crente está com a sua candeia apagada, é porque ele está, meus irmãos, aleluia, em pecado. Quando o crente não consegue enxergar que se ele não acender mais uma vez, aleluia, a sua candeia, a sua luz, aleluia, ele pode, aleluia, se perder e ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso reconhecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente tem muita gente que não consegue reconhecer. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, lá no livro de Apocalipse, aleluia, no capítulo de número 3 e o versículo, aleluia, de número 17 a 19. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim que veja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. O versículo 19 diz ainda: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Aleluia, o conselho de Deus aqui é muito claro, meus amados irmãos. Alguém, aleluia, que não acende a candeia, aleluia, esse não consegue enxergar, não consegue ver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está nos mostrando aqui, aleluia, que quando a pessoa, ela não consegue ver, ela pensa que está tudo bem, ela pensa que as coisas estão, aleluia, dentro da normalidade, mas, aleluia, mas infelizmente o Senhor manda, o Senhor adverte na sua palavra que nós precisamos enxergar, que nós precisamos ver, aleluia, e para isso é preciso fazer como esta mulher que acendeu a sua candeia. Louvado seja o nome do Senhor. Que é a candeia, meus amados irmãos? Aleluia, a candeia, ela representa a palavra de Deus. A candeia, ela representa o Espírito Santo de Deus. Lá no capítulo 119, versículo 105, aleluia, dos Salmos, a palavra do Senhor nos diz assim: lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia, nós precisamos da luz de Deus para enxergar, aleluia, o caminho, para enxergar a vontade de Deus. Sem a lâmpada, sem a luz da palavra, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir enxergar, nós não vamos conseguir ver. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. Jesus, ele nos adverte no livro de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque pensaste nela a palavra de vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos acender a candeia. Aleluia. Você quer recuperar algo? Aleluia. Você precisa ler a palavra. Você precisa estar meditando na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não agiria assim? Aleluia. Varrer a casa. Aleluia. Buscar. Aleluia. Dracma perdida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos orienta, a palavra do Senhor, ela nos mostra, aleluia, no capítulo, versículo 3 e 4, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai, e tirou os altos, e quebrou as colunas, e deitou debaixo dos postes ídolos, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, aleluia, para até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhes clamavam, aleluia, e chamaram Neustã. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus amados irmãos, nos dias de Moisés, a Bíblia nos fala que o povo de Israel pecou contra Deus, e por pecar contra Deus, Deus enviou, aleluia, serpentes, aleluia, essas serpentes, elas, louvado seja o nome do Senhor, começaram a picar o povo de Deus, e o povo de Deus começaram, e muitos ali morreram, e a Bíblia nos fala que o povo, eles clamaram a Moisés, louvado seja o nome do Senhor, e clamando a Moisés, aleluia, Moisés, orientado por Deus, fez uma serpente de bronze, a qual o próprio Jesus fala lá no capítulo 3 do livro de João, e a Bíblia diz que ele, fazendo aquela serpente, o povo olhava para a serpente e era curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não mandou que o povo adorasse aquela serpente. O povo, aleluia, continuou, meus irmãos, nos dias dos reis, adorando a serpente. E a Bíblia nos diz, aleluia, que Ezequias, ele quebrou essa serpente, ele tirou os postes ídolos, porque nós só devemos adorar a Deus, e adorar, como disse Jesus, a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Aleluia. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que a serpente, ela tinha até o nome, dera até o nome o pecado, Neustã. E a Bíblia nos diz que o rei, aleluia, Ezequias, quebrou essa serpente para que o povo não pecasse contra Deus. Por quê? Porque leram a palavra de Deus, e a palavra de Deus não aceita idolatria, somente adorar a Deus. A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela acendeu a candeia, louvado seja o nome do Senhor, e buscou insistentemente. Nós devemos buscar
buscar, meus irmãos, insistentemente, aleluia, pela dracma perdida. Louvado seja o nome do Senhor, que você perdeu, aleluia, nesta noite, aleluia. Busque orientação na palavra de Deus e creia e aceite a Jesus como Salvador de sua alma, porque a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno o seu caminho e se converta ao Senhor, que é misericordioso em perdoar. Louvado seja Deus. Que Deus aplique esta palavra, meus amados irmãos, aos nossos corações, porque a palavra de Deus, quando nós pregamos, aleluia, para a igreja, também pregamos para nós. Ela é espada de dois gumes, ela corta para lá e ela corta para cá também. Louvado seja Deus, pois devemos